Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Eu estava sozinha na casa grande e silenciosa quando o telefone tocou. A voz do outro lado da linha, trêmula e fria, me disse o que eu temia há anos. Minha sogra havia morrido. As palavras pairaram no ar pesadas e insuportáveis. Mas não foi apenas a morte que me paralisou, foi o que ela deixou para trás. Algumas horas depois, enquanto vasculhava seu escritório deserto, encontrei um envelope lacrado com sua caligrafia, endereçado somente a mim. Meu coração afundou. Ela nunca tinha sido gentil comigo, nunca me demonstrara o menor sinal de afeto. Por que agora? Por que depois de sua morte? Com as mãos trêmulas abri a carta. Cada palavra que li era como um raio na minha vida tranquila, revelações sobre segredos de família que eu jamais imaginaria. Confissões sobre atos que ela havia ocultado e, acima de tudo, uma herança que viraria tudo o que eu pensava saber de cabeça para baixo. Essa carta não era apenas um conjunto de palavras no papel, era uma chave. Uma chave que poderia abrir portas que ninguém ousaria cruzar e talvez mudar meu destino para sempre. Sentei-me na velha poltrona de couro, com o coração acelerado e a carta tremendo em minhas mãos. Cada frase que lia me deixava mais perplexa que a anterior. Minha madrasta, aquela que sempre me olhara com desprezo, escondia segredos que eu jamais poderia ter imaginado. Ela começou explicando decisões importantes da minha vida que ninguém havia entendido. Então, ainda mais surpreendentemente, mencionou uma conta bancária esquecida, um testamento secreto e uma propriedade cuja existência eu jamais suspeitara. Meu nome estava nela. Meu, como o único herdeiro. Levantei-me, apertando a carta contra o peito sem conseguir acreditar no que via. Tudo que ela odiara em mim de repente parecia ter adquirido um significado misterioso. Teria ela mudado de ideia a meu respeito antes de morrer? Ou seria uma manipulação póstuma? Quando pensei que tinha entendido, uma frase me fez estremecer. Mas há algo que você precisa saber. Algo que ninguém mais deveria descobrir. Eu sabia que precisava desvendar esse segredo, custasse o que custasse. A carta continha um endereço e um local de encontro, discretamente escritos na parte inferior. Minha mente fervilhava. O que eu encontraria lá? E mais importante, eu poderia realmente confiar no que ela havia deixado para trás? Respirei fundo e decidi que não tinha escolha. O mistério da minha madrasta precisava ser resolvido. E assim parti sozinha para o desconhecido, armada apenas com uma carta que muito bem poderia mudar minha vida para sempre. O dia estava cinzento, quase opressivo, quando cheguei ao endereço indicado na carta. Era uma antiga casa nos arredores da cidade, escondida atrás de portões de ferro enferrujados e um jardim tomado pelo mato. O lugar parecia abandonado há anos e, ainda assim, cada detalhe da carta me impelia a entrar. O portão rangeu ameaçadoramente quando o empurrei. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. A porta da frente estava entreaberta, como se estivesse me esperando. Um cheiro de poeira e cera me recebeu misturado com algo mais sutil, quase familiar. Sobre uma mesa no centro da sala de estar, havia uma caixa antiga. Estava trancada com um pequeno cadeado, que consegui abrir com uma chave que acompanhava a carta. Dentro, encontrei um diário dela. As páginas estavam amareladas, mas a caligrafia era clara, organizada, quase urgente. Logo nas primeiras linhas, entendi que minha madrasta levava uma vida dupla. Uma vida repleta de segredos, alianças misteriosas e decisões que poderiam mudar o destino de toda a nossa família. E quanto mais eu lia, mais um nome se repetia: o meu. Ela me protegera, me guiara, até mesmo das sombras. E, no entanto, ela estava me alertando sobre algo, uma ameaça que eu precisava desvendar antes que fosse tarde demais. O jornal terminava com um envelope lacrado, contendo apenas meu nome. Tremendo, abriu e dentro, descobri uma mensagem que me gelou até os ossos. Tudo que você pensa que sabe sobre esta família é falso. Se quiser sobreviver à verdade, você deve seguir as instruções até o fim. Não confie em ninguém. Olhei ao meu redor. A vila estava silenciosa, silenciosa demais. Uma presença invisível parecia estar me observando. Minha aventura mal havia começado, e o perigo já era palpável. A casa estava mergulhada num silêncio quase opressivo, quebrado apenas pelo som dos meus passos no piso de parquete rangente. Segurei o jornal e o envelope contra mim como um escudo. A carta combinara de me encontrar ali, mas eu ainda não sabia o que esperar. Dentro do envelope, encontrei um pequeno pedaço de papel com uma série de números e letras, incompreensíveis à primeira vista. Mas havia também uma mensagem rabiscada às pressas. Siga o código. Tudo começa com o passado que você desconhece.
Minha mente estava a mil. Seria um código bancário? Um endereço secreto? Ou algo mais perigoso? Lembrei-me das histórias estranhas que minha sogra costumava contar, sempre num tom misterioso. Talvez agora fosse a hora de entender. Enquanto vasculhava o quarto em busca de pistas, ouvi um leve rangido atrás de mim. Virei-me bruscamente, mas não havia ninguém. Apenas as sombras de cortinas antigas tremulando na brisa. Meu coração disparou. Afinal, aquela casa não parecia abandonada. Decidi seguir o diário e suas instruções enigmáticas. Cada página me levava a um móvel, uma gaveta, um esconderijo secreto. Finalmente, atrás de um quadro empoeirado, encontrei um baú menor, trancado com um cadeado sofisticado. Os números escritos no envelope pareciam ser a combinação. Tremendo, gerei o último número. A fechadura cedeu com um clique seco. Lá dentro, um objeto imediatamente me chamou a atenção. Uma chave antiga acompanhada de uma palavra simples mas aterradora. Quem possuir esta chave controla a verdade sobre nossa família, e você não está sozinho nesta busca. Foi então que compreendi que o que minha madrasta me deixará não se limitava a uma herança material. Era uma verdadeira caça aos segredos, e alguém em algum lugar já estava me observando. O jogo tinha acabado de começar, e eu não fazia ideia do que me aguardava lá fora. Apertei a chave na mão com o coração disparado. Cada passo que dava na casa parecia pesado, como se as próprias paredes estivessem prendendo a respiração. O jornal me deu uma última pista, um lugar a poucos quilômetros de distância, um antigo armazém esquecido, onde a verdade finalmente começaria a se revelar. Saí da casa com o vento gélido açoitando meu rosto e entrei no carro. Mas ao ligar o motor, um arrepio percorreu minha espinha. Um carro preto seguia atrás de mim à distância. Apertei o volante com força. Será que alguém sabia que eu havia encontrado o cofre? Ou era apenas uma coincidência? Fiz alguns desvios, mas o carro permaneceu ali silencioso, sempre à distância perfeita para não ser visto, mas perto o suficiente para que eu sentisse a ameaça. Minha mente recordou as palavras da minha sogra: não confie em ninguém. Agora eu entendi a gravidade da situação. Ao chegar ao armazém, hesitei por um instante. O lugar estava deserto, mas ressoava com uma presença invisível. A chave parecia vibrar levemente em minha mão, como se me guiasse até uma fechadura escondida em uma parede em ruínas. Coloquei a chave na fechadura e um clique ecoou no silêncio. A porta se abriu para uma sala repleta de documentos, fotos antigas e cartas que minha madrasta havia acumulado ao longo da vida. Entre elas havia um envelope endereçado a mim, maior desta vez. Tremendo, abriu e descobriu uma foto, minha criança, nos braços de um homem que eu nunca tinha visto. E anotações explicando que meu pai biológico não era o homem que eu pensava conhecer. Naquele instante, ouvi um ruído atrás de mim. Uma figura alta e ameaçadora emergiu das sombras. Eu sabia que você viria, disse uma voz gélida. Prendi a respiração. A busca pelo segredo acabará de se tornar mortal. E pela primeira vez, percebi que minha madrasta não havia me deixado apenas pistas. Ela havia me deixado um aviso. A figura avançou lentamente em minha direção, seus traços ocultos nas sombras. Meu coração batia forte, mas eu sabia que não podia voltar atrás. A chave tremia em minha mão, como se me desse uma força que eu desconhecia. Quem é você? Perguntei com uma voz que deveria soar confiante, mas que na verdade denunciava meu medo. Uma risada fria ecoou pelo armazém. Sou eu quem protege o que sua mãe escondeu, disse ele. Então, para minha total surpresa, ele puxou o capuz. Era meu tio, que eu pensava estar morto há anos. Ele me revelou a verdade. Minha madrasta levava uma vida dupla para proteger nossa família de um antigo e perigoso segredo. Meu pai biológico, que desapareceu quando eu era criança, estava envolvido em um caso que poderia ter arruinado toda a linhagem familiar. Minha madrasta, sabendo que eu seria a próxima a descobrir a verdade, preparou um plano. A chave, o cofre, as pistas. Tudo foi orquestrado para me guiar até essa descoberta, ao mesmo tempo que me protegia. Tudo que você encontrou, continuou meu tio, não foi apenas para você, mas para que você entendesse o que significa manter nossa família unida apesar das mentiras e traições. Respirei fundo. Finalmente tudo estava se encaixando. As cartas, o diário, a vila abandonada, não era apenas uma herança material, mas um teste, uma lição de coragem, confiança e resiliência. Quando meu tio me entregou um envelope contendo o testamento oficial e os documentos legais, compreendi que minha vida havia mudado para sempre. Eu não era mais a nora ignorada e desprezada. Eu havia me tornado a guardiã de um vasto segredo de família e de uma herança que ninguém jamais poderia ter imaginado. Ao sair do armazém, o sol finalmente rompeu as nuvens cinzentas. O medo e a dúvida deram lugar a uma determinação renovada.
Minha madrasta me deixará sozinha em meu luto, mas nunca sem esperança. Sua última carta mudará tudo, e graças a ela, eu finalmente poderia assumir o controle do meu destino.